Bom dia, pessoal. Desejo as boas-vindas a todos vocês que estão conosco presencialmente ou que estão nos assistindo remotamente, que ainda vão se juntar a nós nas próximas minutos e horas, né? Meu nome é Corrine Fontanelli, eu sou a diretora nacional da Câmara do Comércio França Brasil, e estou dando início a esse mais um evento de comissão, da Comissão de Tecnologia e Inovação, trabalhando com ecossistemas de inovação. Como já é praxe, né, eu sempre apresento um pouco da Câmara. Para quem não a conhece, eu acho que nossos palestrantes de hoje talvez não a conheçam tão bem, mas eu vou ser rápida, né? 3, 4 minutos. A Câmara de Comércio França-Brasil é uma câmara fundada em 1900, né? 124 anos, no Rio de Janeiro, e abriu um capítulo depois em São Paulo em 1933. Portanto, somos uma Câmara Nacional e temos mais 2 capítulos em Belo Horizonte e no Paraná. E estamos crescendo, nos expandindo pelo Brasil. Ano passado a gente abriu uma antena em Fortaleza e vamos abrir daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, uma antena em Recife, justamente. Coincidência, né? Porque todos vocês trabalham para uma empresa e instituições de Recife. Então, eu convido vocês à nossa festa de inauguração, que será no dia 16 de outubro, no novo hotel, no final do dia, 18h30. Bom, dito isso, nossa Câmara são 500 membros, mais de 500 membros, a gente vem crescendo bastante nesses últimos meses, principalmente empresas francesas, né? A gente tem 50 grandes empresas francesas, e o restante são pequenas e médias empresas francesas, ou com algum vínculo com a França, ou que prestem serviços para nossas empresas francesas. Nossa ambição é ser cada vez mais inclusivos, então a gente tem criado novas categorias de adesão para incluir alumni, ou seja, estudantes brasileiros que já se formaram, profissionais, né, que se formaram na França, para acolher também organizações sem fins lucrativas, startup, pessoas físicas. Então, quem quiser fazer negócios com a França ou manter um vínculo até cultural com a França, né? Porque a Câmara de Comércio não é só comércio, é também divulgação da cultura. Podem vir na Câmara Francesa que a gente facilita o seu acesso. Bom, nosso métier, né, nosso core business é promover as relações comerciais, culturais, científicas, industriais entre a França e o Brasil, e para isso a gente faz muitos eventos, né? Eventos presenciais, híbridos, como o de hoje, que hoje a maioria de nossos eventos são híbridos, e eventos, às vezes, também 100% virtuais, dando acesso dessa forma a todos pelo Brasil de poder participar. Então, um associado em Recife, em Fortaleza, pode se conectar e assistir, participar remotamente de nossos eventos. Eventos de 2 grandes tipos, né? Convivais, então, soirée à francesa, em restaurante, bares da cidade, nosso jantar de final de ano, nosso jantar de gala, dia 29 de outubro também. Quem quiser participar, já temos as inscrições abertas. Galette des Rois, tradição francesa. E eventos de comissões, eventos para gerar conhecimento, debater temáticas e, ao mesmo tempo, promover conexões entre os participantes, entre os membros dessas comissões. Então, temos 14 comissões, temos aberto novas comissões esse ano no ramo imobiliário, no setor de agronegócios, e a Comissão de Tecnologia e Inovação já é uma comissão que vem de vários anos, né, muitos anos, aliás, não sei dizer quantos, eu não estava na Câmara,
mas é uma das maiores comissões que a gente tem. E tecnologia e inovação, além de uma comissão, é também uma bandeira da Câmara, junto com a bandeira do meio ambiente e da sustentabilidade. E muitas vezes as duas vão se juntando, né? É tecnologia a favor da sustentabilidade, do meio ambiente. Aliás, mencionando que temos nosso evento anual de tecnologia e inovação, que será no dia 28 de novembro, o French Tech Summit, em parceria com a Embaixada da França, que é um evento cuja origem, né, que a gente adotou no Brasil, é do governo francês para promover o ecossistema de inovação francês, de startups francesas, que também existe no Brasil, porque temos identificado mais ou menos 200 startups ou francesas ou fundadas por franceses aqui no Brasil. Mas nesse evento recebemos também empresas brasileiras, porque a ideia é justamente conectar os dois lados. Então, as inscrições devem abrir nos próximos dias, se enterrem de nossos comunicados, né? A gente comunica via LinkedIn, via Instagram, via nosso site, para vocês se inscreverem. Dito isso, vou passar a palavra para o Sandro Faria, nosso vice-líder da Comissão de Tecnologia e Inovação, que vai moderar o nosso evento de hoje e introduzir os nossos palestrantes, sendo 2 aqui presenciais com a gente e 2 remotos em Recife. Então é isso, Sandro. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Corrinho. Queria agradecer também ao pessoal da Câmara por permitir a gente realizar esse evento aqui. Obrigado aos presentes. Então, hoje, o foco é de falar sobre trabalhando com ecossistemas de inovação. Para isso, né, a gente vai estar dividindo em 4 partes. Né? Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Anderson Silva, que é gerente de negócios do CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Do meu lado direito tem a Renata Vieira, gerente de projetos do CESA. E remotamente, a gente tem o Rodrigo Cursino, também ele é head de projetos e soluções educacionais do CESA, e o Vinícius Cabral, que é da parte de community do Porto Digital. Então, a gente vai estar dividindo em 4 partes. Né? Então, para a gente dar início, a gente pensou em começar falando um pouquinho do Porto Digital. Tá? Então, a gente vai começar com o Vinícius Cabral. Tá bom? Vinícius. Bom dia, gente. Só para confirmar, todo mundo ouvindo direitinho? Tudo bem? Sim. Coisa boa. Gente, prazer. Primeiro, agradecer o convite da Câmara para estar tendo um espaço para falar um pouquinho aqui do Porto Digital para vocês. Já adianto que é muita informação, muita coisa, então no final tem meus contatos para a gente trocar uma ideia mais aprofundada, caso vocês tenham interesse depois, tá? Mas a ideia aqui é apresentar um pouquinho do ecossistema que a gente tem aqui, um ecossistema que ele nasce em Recife, mas hoje ele já extrapola um pouco dessas barreiras. E aí, hoje, nós já somos um dos maiores distritos de inovação da América Latina, e a gente sempre gosta... Eita, por algum motivo a apresentação... foi. E a gente sempre gosta de começar pela história, porque ela conta muito o por que a gente surgiu e quais os nossos grandes propósitos hoje, né? Então, o Porto ele surge lá no começo dos anos 2000, o Porto Digital, com uma dor muito forte. Aqui em Recife, a gente sempre foi referência em formar profissionais da área de tecnologia. Então, o Centro de Informática da Federal, da UFPE, o SIM, ele sempre formou uma galera muito qualificada, mas a gente não tinha empresas grandes o suficiente para absorver eles aqui. Então, a gente formava gente muito capacitada, muito boa na área, não tinha oportunidade de trabalho aqui, o pessoal ia para Rio, São Paulo, Estados Unidos, Europa, enfim, todos os lugares, menos aqui. Então, a gente tinha uma fuga de cérebros muito grande. E aí, há um tempo, o Estado ele já estava querendo criar alguma política pública de como é que a gente atrai empresas para absorver esse pessoal qualificado que a gente está formando aqui. E aí, na época, com a privatização da CELP, que é a companhia energética aqui de Pernambuco, o governo pega parte desse dinheiro e fala, beleza, a gente vai criar uma política pública de atração de empresas para esse cenário de inovação, para esse cenário, para absorver esse pessoal. E aí, na época, houve até uma dualidade ali entre 2 dos fundadores do Porto, né? Silvio Meira e Cláudio Marinho. Silvio queria levar o Porto ali para dentro da Federal, dentro da universidade, porque é, ainda não era Porto, era Parque Tecnológico ainda, né? Porque, historicamente, a grande maioria dos parques tecnológicos são dentro de universidades, são vinculados a elas territorialmente falando.
E aí Cláudio Marinho fala, não, na época Cláudio Marinho era secretário e urbanista, e aqui em Recife, não sei se quem já teve a oportunidade de conhecer, a gente tem a região do Porto, que é o Recife Antigo, né, o bairro do Recife Antigo, que era uma região portuária, e aí quando o Porto sai aqui na década de 90 da região que a gente tá hoje no Porto Digital, e vai para Suape, que já é fora da região central aqui da cidade, essa área portuária fica completamente abandonada. Então, a gente tinha um cenário que era uma ilha abandonada, com prédios degradados, e a gente estava perdendo um sítio histórico muito forte aqui. Então, a gente tinha uma área que antes era um sítio histórico muito importante, e ela passa a ser um lugar de prostituição, drogas, violência muito grande. Então, o Cláudio Marinho fala, não, a gente vai levar esse investimento da política pública para o bairro do Recife, que a gente une o útil e agradável. A gente tem metro quadrado, a gente tem espaço para comportar essas empresas lá, e a gente começa a revitalizar e a reestruturar uma região tão importante. Então, o Porto, muita gente não conhece, mas um dos nossos propósitos é justamente esse, de requalificar o Centro Histórico e Cultural do Recife. Então, a gente tem um trabalho muito forte em fazer retrofit de prédios antigos e alugar para empresas de tecnologia ou economia criativa. E o nosso segundo propósito já é mais conhecido, que é transformar Recife na capital brasileira da tecnologia e da economia criativa. E aí, mostrando um pouquinho mais na prática, né, onde é que a gente acontece hoje. O Porto, ele nasce inicialmente nesse bairro do Recife, que é essa região embaixo, pode ver que é literalmente uma ilha aqui. E aí, na década de 2010, ali 2014, 2016, se eu não me engano, a prefeitura ela percebe o impacto positivo que a gente estava causando nessa região central da cidade e ela anexa mais dois territórios, Santo Antônio e Santo Amaro. Santo Antônio, inclusive, ele está se tornando um território muito mais voltado para residencial. Então, o novo hotel, por exemplo, o pessoal mencionou que vai ter o evento aí dia 16, ele está sediado aí no bairro de Santo Antônio, que inaugurou recentemente, inclusive, porque a gente quer que as pessoas tenham espaço para morar mais próximo do trabalho. A grande maioria das empresas estão aqui no bairro do Recife embaixo. Se elas morarem em Santo Antônio, vai ser uma ponte que vai dividir elas do trabalho. Então, elas vão ter uma qualidade de vida muito maior, menor tempo de deslocamento e tudo mais. Então, é um processo que a gente pensa de infra e logística também de médio e longo prazo. Santo Amaro virou um bairro muito mais foco em economia criativa, então a gente tem ali a Globo, por exemplo, instalada lá, com um foco muito maior, e a grande maioria das empresas estão ali no bairro do Recife, que desde do começo tem esse ponto. Esqueci de mencionar, mas uma das formas de atrair as empresas ali no começo era, evidentemente, o incentivo fiscal. Então, as empresas que se qualificassem em atividades voltadas para tecnologia e ou economia criativa, que se instalarem territorialmente no bairro do Recife e agora anexando Santo Antônio e Santo Amaro, elas têm uma redução fiscal de ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, que aqui em Recife ele é, por padrão, 5%, ele cai para 2%. Então, a cada 3 pontos percentuais, quando a gente está falando de milhões de bilhões de faturamento, isso é bem significativo, isso atrai muitas empresas para cá. E aí a gente sempre gosta de falar um pouquinho como que o governo, como que o Porto opera, o núcleo de gestão, que é onde eu trabalho, que a gente gosta de falar por analogia, como se o Porto Digital, a ilha, fosse um grande shopping, e aí cada loja independente tem sua própria gestão, mas tem uma organização que organiza aquele shopping, organiza e cuida daquele condomínio ali de uma forma geral. E é onde eu trabalho, com o núcleo de gestão do Porto. E aí, desde a fundação do Porto, com a lei Porto Digital lá em 2000, a gente sempre tem uma preocupação muito grande de como que a gente consegue manter o foco naqueles dois propósitos que eu mostrei para vocês, independente se quem vai estar no governo é um governo de direita, esquerda, de centro, que acredite ou não na inovação, que acredite ou não na tecnologia como meio de transformação, educação, enfim. E aí, a gente criou o núcleo de gestão, que é a ONS, uma organização social, hoje também o ICT, e ela tem Pierre como diretor-presidente, tem Mariana como diretora executiva, mas eles são contratados de um conselho. Esse conselho ele é formado por 19 membros, e aí tem representante, é bem pulverizado assim, então tem dentro do conselho tem representante das empresas que estão aqui no parque, dos funcionários que trabalham aqui nas empresas do parque, do poder estadual, municipal, das universidades estaduais, municipais. Então é bem diluído e a gente só consegue mudar muito forte a estratégia do Porto, tomar uma decisão estratégica muito forte com a aprovação da grande maioria do Conselho. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que, no final das contas, as decisões vão ser de interesse daqueles dois propósitos iniciais que a gente tem ali desde o nascimento e não de interesse individual de A, B ou C. Então, esse é um ponto que a gente bate bastante e cuida bastante para a gente não conseguir, não acabar enviesando ali as nossas decisões por interesses individuais. E aí, falando um pouquinho, a gente opera hoje em três grandes pilares, a gente gosta de dividir. O pilar de território, como eu comentei, que é a parte de reestruturação e revitalização do Centro Histórico e Cultural aqui de Recife. A frente de negócios e inovação, então como é que a gente consegue usar a estrutura que a gente tem hoje no Porto Digital para promover e gerar mais negócios, gerar mais inovação de uma forma geral.
E se a gente está atraindo muita empresa, se a gente está querendo que as empresas venham para cá, como que a gente forma cada vez mais capital humano qualificado para ocupar essas empresas. Então, a gente tem essas 3 frentes de atuação muito fortes. Vou passar rapidinho agora por cada uma delas. Na parte de território, a gente tem um trabalho muito forte na recuperação urbana. Então, a gente pega prédios degradados, como vocês viram ali, praticamente só tem a carcaça, a parte de fora do prédio, e a gente faz um retrofit, que a gente chama todo aquele bairro do Recife, que eu mostrei para vocês, que é a ilha, ele é um sítio histórico, então ele é tombado pelo IFAM. Então, a gente precisa respeitar as características, toda reforma que a gente fizer precisa respeitar, a gente tem que fazer toda uma pesquisa de como aquele prédio era inicialmente, para manter as características, e aí aqui tem um impacto muito forte, né? Quando a gente olha o prédio de fora, ele tem aquele aspecto do século passado, algo mais histórico. Quando a gente entra, já é algo muito mais tecnológico. Então tem essa quebra muito legal também. Esse prédio que eu estou mostrando agora é o Apollo 235. Inicialmente funcionava a sede do núcleo de gestão. E aí, durante a pandemia, o Senac ele pediu um prédio para ele ocupar com a faculdade Senac dos cursos de tecnologia. E hoje ele opera até hoje. Então tem sala de aula, auditório, laboratórios, tudo dentro desse prédio. Tem o Apollo, Porto Mídia também, que a gente é o grande centro de economia criativa da gente. Então, como eu falei, o Porto é muito forte em tecnologia, mas também em economia criativa. Dentro do Porto Mídia tem vários estúdios de tratamento e finalização de áudio e vídeo. Então, a ideia é que a gente consiga democratizar o acesso a esse tipo de equipamento, que não é barato, é um equipamento extremamente caro, para produtores independentes ali. Então, não sei se vocês têm filho pequeno ou já ouviram falar em Mundo Bita, que é um desenho infantil que ele surge aqui dentro do Porto Mídia, mas hoje já conquistou o Brasil inteiro. Bacurau também, um filme que foi premiado internacionalmente, ele foi finalizado, áudio e vídeo dentro desse laboratório. Então, é um laboratório com equipamento de ponta que o pessoal tem acesso. Inclusive, agora a gente acabou de receber um aporte de mais de 11 milhões do BNDES, junto com algumas empresas privadas, para a gente requalificar e renovar os equipamentos do Porto Mídia e construir dentro dele também um estúdio de games, para a gente focar muito nessa área também. Então, a gente vai renovar esses equipamentos e ter um estúdio novo ali dentro para a gente conseguir fomentar cada vez mais essa parte de economia criativa que a gente preza tanto. Tem o Moeda 50, que antes funcionava a creche do Porto Digital, aí eu só tenho a versão atualizada já depois do retrofit, e aí a creche ela sai desse prédio e vai para um prédio que está por trás desse prédio, não dá para ver nessa foto, e aí vai se instalar o Centro de Inovação do Bradesco. Eles estão chegando forte, esse prédio inteiro vai ser do Centro de Inovação do Bradesco, para atuar muito forte nessa área. Então, a gente está conseguindo atrair grandes empresas cada vez mais para estar operando, atuando aqui na região. E aí, falando um pouquinho da expansão, como eu comentei, o Porto Digital ele nasce em Recife, mas hoje ele já não se limita muito às barreiras daqui. Então, hoje o Porto ele já atua em diferentes modelos em diferentes cidades. Então, a primeira expansão da gente foi para Caruaru, que é uma cidade que fica a uns 140 quilômetros aqui no interior de Pernambuco, 140 quilômetros de Recife, que é a capital. Caruaru é muito forte polo têxtil. Então, lá, a região do Agreste Pernambucano é o segundo maior polo têxtil do Brasil. Então, o que aqui em Recife é muito forte tecnologia, lá é muito forte economia criativa. Então, a gente tem um prédio lá com vários estúdios de gravação de podcasts, vídeos, fotos. E a ideia é que os empreendedores locais tenham um spot, tenham um hub que eles consigam ter uma infraestrutura ali para trabalhar e a gente conseguir expandir um pouquinho a operação dos programas que a gente tem aqui em Recife também. O Caruaru foi a primeira expansão da gente. Nesse mesmo modelo, a gente expandiu para Goiás, lá em Goiânia, que é a mesma linha, a gente tem um prédio lá, diferente de Recife. Recife é o único lugar que a gente tem um distrito de fato, a gente tem um bairro da cidade completo, composto como distrito de inovação. Nas outras cidades, a gente tem prédios, são lugares mais limitados, mas que a ideia é a gente conseguir expandir cada vez mais esses braços de. Os programas que a gente roda aqui em Recife há 24 anos, a gente consegue expandir para Caruaru, consegue expandir para Goiás. A gente tem a operação do embarque digital, que eu vou mostrar para vocês, desculpa, da residência on-board, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é a área de formação de pessoas da gente, em Aracaju e no Distrito Federal, lá na Católica, e a gente tem um escritório aí em São Paulo, dentro do Hub do Bradesco. E, recentemente, a gente expandiu para Aveiro, em Portugal, puxado pelo SESI, inclusive. A gente está rodando agora o nosso primeiro programa de internacionalização junto ao Sebrae, aqui em Pernambuco. Inclusive, a gente inaugurou oficialmente a nossa sede ontem, extremamente recente. Está tendo o Brasil Tech Days, que é um evento que a gente organiza lá em Aveiro, em Portugal. E a ideia é a gente conseguir transformar de Aveiro, em Portugal, né, um hub Europa. Então, a ideia é a gente não se limitar só a Portugal, mas a gente escolheu lá muito por questões culturais, principalmente. Então, a gente está falando de um país que fala a mesma língua, tem cultura comparada a outros países da Europa mais próximos à nossa. Então, a ideia é as empresas fazerem um soft landing em Portugal e expandir a operação para a Europa como um todo.
A gente já está no primeiro programa aí levando 15 empresas, já tem 15 empresas sediadas, instaladas lá em Aveiro, e a ideia é colocar isso para crescer cada vez mais, para a gente conseguir replicar o impacto que a gente tem aqui no Brasil, tendo como hub Portugal, mas expandindo para a Europa como um todo. E aí, falando um pouquinho da nossa frente de negócios, inovação, então, basicamente mostrando como está o Porto Digital hoje em estrutura. Aqui em Recife já são mais de 415 empresas embarcadas. Esse número é, na verdade, do começo do ano. Eu recebi ontem um relatório que a gente já está em mais de 440 empresas aqui no território, atualmente. Em questão de faturamento, essas empresas somadas faturaram no ano passado mais de 5,4 bilhões de faturamento. Então, a gente está falando do terceiro maior fator relevante gerador de PIB do município. A gente só fica atrás de construção civil, que a gente espera passar bem em breve, e saúde, que saúde aqui em Recife, na região metropolitana como um todo, é um polo muito forte, é gigante aqui, então ocupa o primeiro lugar. Mas a gente está falando de 5,4 bis sendo gerados em uma região muito reduzida, se a gente conseguir olhar, porque é uma ilha que está gerando todo esse valor. Então, tem um valor agregado muito forte aqui também. Em questão de colaboradores, é outro número que a gente preza muito também, então a gente quer contratar cada vez mais pessoas, de cada vez mais pessoas qualificadas, que tenham uma renda média maior, que tenham uma qualificação maior. Até no passado eram mais de 18 mil pessoas trabalhando aqui nas empresas do parque, e aí varia muito. Então, a gente tem desde daquelas 440 empresas que eu falei, tem desde startup, que tem 4 pessoas, que são os 4 fundadores, até um César, com mais de 1.000 colaboradores, até um Accenture, com mais de 3 mil pessoas trabalhando aqui. Então, é bem diluído, é bem dinâmico essa qualidade de empresas que tem por aqui. A gente gosta sempre de mencionar também algumas das principais empresas que estão aqui no território. Então, como eu comentei, a Accenture, que hoje é a que tem mais pessoas, que mais contrata a gente por aqui. O Bradesco, com o centro de inovação deles, o próprio César e o César School, né, que estão aqui dentro da ilha. Deloitte, que chegou recentemente. A Baterias Moura, que sai de Belo Jardim e traz toda a parte do digital e inovação deles aqui para a ilha, em um prédio aqui com a gente. A Neurotech, que surgiu, inclusive, em processo de incubação do César, que foi vendido recentemente para a B3, como na central de dados ali da B3, com mais de 1 bilhão de valuation. O CID, que é o Centro de Inovação da Samsung, aqui com a gente. A Stellantis, o Centro de Inovação deles também. A Stellantis é bem legal, que eles só tem 4 modelos desse Centro de Inovação no mundo, e um deles está aqui. Então, passa muita tecnologia de ponta da Stellantis, que é Fiat, Chrysler, aqui pela ilha. Tempest, que fez toda a cibersegurança das Olimpíadas do Rio, Tóquio. Ainda não sei se de Paris, porque eles demoram um tempinho para divulgar. Mas, enfim, tem muita empresa grande, tem muita gente muito qualificada para trabalhar aqui. E essa é a grande riqueza do ecossistema que a gente tem aqui. Como eu falo de distrito, eu falo de todas essas empresas, os funcionários delas saem para almoçar e se encontram ali na hora do almoço, nas ruas. Pô, eu consigo ir daqui do escritório onde eu estou para o escritório da Accenture em 5 minutos de caminhada. Consigo ir para o escritório do César em 10 minutos no máximo. Então, é tudo muito próximo, é tudo muito. Eu consegui ir caminhando para qualquer desses lugares, visitar qualquer dessas empresas. Então, isso tem uma riqueza muito forte, tem uma troca muito forte de conhecimento de uma forma geral. E algumas dos clientes dessas empresas que eu mostrei para vocês, então a gente está falando de Apple, Motorola com centro de inovação, Samsung com centro de inovação deles também. Toda essa última linha de empresas, exceto a Warner e adicionando a Seara ali que está na penúltima, elas vieram atraídas por um projeto de inovação aberta que a gente tem aqui dentro do núcleo de gestão que chama DOCA, que é um projeto que basicamente visa conectar corporates que querem inovar com as startups e empresas que têm soluções aqui no parque. Então, a gente já trabalha, por exemplo, com Mondelez, Pitu, várias empresas do parque ali de swap, de industrial, Gerdau, que está por aí também, e elas já são empresas que compram recorrentemente tecnologias das empresas que estão aqui no parque para alavancar cada vez mais seus negócios, aumentar a potencialidade de produção. A Mondelez, por exemplo, é um case muito grande, eles já estão com a gente há alguns anos, e eles já escalaram muitas tecnologias que foram testadas POCs aqui na unidade de Vitória, que é aqui pertinho de Recife, e já escalaram para plantas globais. Então, a gente recentemente recebeu a diretoria global da Mondelez para apresentar cases que nasceram de empresas do Porto Digital e já estão sendo utilizadas em fábricas no mundo inteiro deles. Então, é bem legal o impacto que a gente está conseguindo causar e exportar muita tecnologia daqui também. Falando um pouquinho mais da parte de capital humano, que é a nossa última frente de atuação, que eu comentei com vocês, pô, se de um lado a gente quer atrair empresa, a gente quer atrair cada vez mais gente para contratar, a gente precisa fornecer capital humano qualificado para suprir essa demanda também. E aí a gente criou um programa chamado Residência Tecnológica, desculpa,
E, basicamente, a ideia dessa residência é muito semelhante a uma residência de medicina. Então, a gente entrou em contato com algumas universidades, algumas faculdades aqui de Recife inicialmente, e a gente falou, ó, vamos remodelar a tua grade curricular para ser mais adequada ao mercado, para preparar melhor os alunos para o que o mercado precisa, e a gente vai adicionar uma nova disciplina chamada Residência Onboarding. Todo período, antes de começar o período, o nosso time do Porto, ele entra em contato com algumas empresas parceiras que a gente tem e fala, ó, envia desafios reais com base tecnológica que vocês estão enfrentando na sua empresa hoje. Então, por exemplo, se o César quer submeter alguma demanda, e aí o César vai lá, fala, quero, um exemplo aleatório aqui, quero reformular, adicionar uma nova função muito específica aqui para o meu ERP interno da gestão do César. Beleza. A gente monta squad de 10, 12 alunos ali, e eles vão trabalhar um período inteiro, então 6 meses, em cima daquele desafio real que a empresa propôs. Isso não tem custo nenhum para a empresa que está dando aquele desafio ali. A única contrapartida que a gente pede é que ela aloque pelo menos um mentor para ficar acompanhando os meninos. Então, a ideia é que os meninos eles tenham, desde o primeiro período, uma experiência prática e contato direto com o mercado e com as empresas do mercado. Então, a gente fala que é quase um grande trainee, porque no final daquele período, se as empresas, pô, gostei de fulano, gostei de cicrano, eles se destacaram, tem muito match com o perfil da empresa, já contrata e já puxa o pessoal. Então, a gente consegue melhorar bastante a contratação do pessoal com isso. O programa ele é dividido, são cursos tecnólogos, então são cursos superiores, mais de curta duração, e ele é dividido nesse modelo, então a gente começa desde a ideação, e aí o segundo semestre front-end, back-end, full stack e soft skills. Então, por exemplo, se a gente recebe um desafio, a gente analisa que o conhecimento necessário para desenvolver aquele desafio, os meninos precisarem saber de back-end, por exemplo, eu não vou colocar uma turma do segundo semestre, porque eles não aprenderam isso ainda. Eu vou colocar pelo menos uma turma que já está no terceiro semestre para frente. Então, a gente tem todo esse cuidado de também não colocar um desafio muito grande para o pessoal que está muito no começo. Então, a gente faz todo esse balanceamento também. E aí tinha um problema muito grande nesse projeto, que é, beleza, a gente está formando gente qualificada, a gente está conseguindo ter um maior fit com o mercado, mas era um programa ainda muito elitista. Era um programa que só quem tem acesso a faculdades particulares podiam ter acesso. E, por outro lado, a gente estava olhando que o Centro de Informática, como eu falei, é referência no Brasil inteiro. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro vindo estudar aqui. A nota de corte de ciência da computação, engenharia de software, os cursos de tecnologias aqui na Universidade Federal é muito maior que de medicina, engenharia, advocacia, beira 900. Então, é uma nota muito alta aqui. Então, a gente deixava de fora talentos muito bons que tiravam nota alta no Enem, não suficiente para federal, mas que não tinha grana para pagar universidades particulares. E aí a gente entra com o embarque digital, que a gente vende, entre aspas, essa ideia para a prefeitura, e a prefeitura ela banca mais de 1.500 bolsas de estudos nesses cursos de tecnologia para alunos egressos de escola pública, que moram, evidentemente, em Recife. Então, o programa Embarque em si é só para bancar o curso. O curso, na prática, dos meninos vai ser o mesmo curso de quem paga a faculdade ali na ponta. Tá? Então, é um programa de bolsas para as faculdades que têm esse modelo remodelado pelo Porto Digital. E é um programa que ele tem um impacto social muito forte, primeiro, por a gente conseguir incluir pessoas egressos de escola pública, e segundo, porque a gente consegue ter um curso muito mais plural. Então, para vocês terem noção, a média de estudantes negros ou pardos na área de TI em geral é 41%. Aqui dentro do embarque é de 69%. Estudantes mulheres, então o mercado feminino, quando a gente olha para a área de TI como um todo, 16%. No embarque digital, mais de 35% dos estudantes são mulheres. Então, e é um número que conversa muito com o número daquelas 18 mil pessoas que trabalham aqui na ilha, cerca de 33% são mulheres. Então, é um número que está muito equivalente. É um número abaixo do que a gente gostaria, mas acima da média do mercado. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais políticas para a gente conseguir aumentar essa questão também. E até a taxa de evasão é menor, então a média geral de evasão em curso de computação é um dado do INEP, é que a cada 10 pessoas que começam o curso, 3 concluem. Aqui no embarque, a cada 10 que iniciam, 6 concluem. A gente consegue dobrar essa taxa de permanência do pessoal por aqui, porque é um pessoal que, de fato, tem na pele o quanto a educação está impactando a vida deles. Então, são pessoas que, no segundo ou terceiro período, já ganham mais do que os próprios pais, que mudam a realidade da família como um todo. Então, é um programa muito legal. Na formatura que a gente teve aqui no embarque no começo do ano, vieram muitas famílias, muitos pais, mães, chorando, agradecer o time do Porto, agradecer a prefeitura como um todo pelo projeto, porque de fato muda a realidade de famílias como um todo. Então, é um projeto bem legal que a gente tem cada vez mais fomentado para aumentar esse número de vagas de bolsas também. E aí, para vocês terem noção do impacto, não só do embarque, mas do mercado em Recife de forma geral, a gente quase dobra o número de estudantes em tecnologia do segundo lugar do Brasil, que é Porto Alegre. Então, a gente tem uma taxa histórica de crescimento muito forte. Isso não é à toa, Recife hoje é a capital com o maior número de PhDs em curso de tecnologia também. Então, a gente tem muito professor
qualificado para dar aula para esse pessoal. Então, é por isso que em Recife hoje é tão atrativa para empresas virem para cá se instalar aqui. A gente tem muito capital humano sendo formado e muito capital humano qualificado dentro de um centro de inovação, dentro de um distrito de inovação tão forte quanto o Porto Digital. E aí, para fechar, vou deixar o convite aqui para vocês. Todo ano a gente tem um Hack and Play, não sei se vocês conhecem ou ouviram falar, que é basicamente um grande evento, a gente chama de Carnaval do Conhecimento, porque são 4 dias de evento, que a gente basicamente fecha a ilha, as empresas abrem as portas, a gente tem mais de 600 ativações. Ano passado foram mais de 60 mil pessoas rodando por aqui, então tem ativações dos mais variados tipos, então desde para criança de 4 anos de idade até um senhor de 80 anos que quer conhecer um pouco mais desse mundo da tecnologia. É um evento muito plural, então, como eu falei, são mais de 600 ativações, então cada um monta a sua trilha, então tem trilha de saúde, tem trilha de Deep Tech, GovTech, é muito plural. Fica o convite, quem estiver aqui para o Recife, 6 a 9 de novembro, vale muito a pena, posso passar o link de inscrição depois para vocês, mas é só jogar Hack and Play que vocês sem dúvida vão achar. Show, gente? É isso, a ideia é mais passar uma visão mais geral, tem o meu contato aí na tela, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais a respeito, estou super à disposição. Tranquilo? Obrigado, Vinícius. Até para fazer o link, Corrino, quando a gente estava pensando em montar essa apresentação aqui, conversando com o Márcio Tabaco, que é o nosso presidente da comissão, também linkando com os valores da Câmara, a gente queria falar assim, sabe, a gente queria trazer um case em que a gente falasse de negócio, mas também com viés social, cultural. Então, acho que ali é um exemplo fantástico, porque a gente tem empresas trabalhando em rede, eu não tenho essa história, ele é meu concorrente, eu não sabe, tem um problema, vamos resolver junto, vamos trabalhar junto. Cada um tem seu valor agregado, né? Essa parte cultural, de diversidade de cultura, um ambiente criativo, né? E também, sim, eu acho que ali, assim, e centros de inovação existem vários, né? Cada um com suas questões, mas a gente quis trazer porque realmente ali foi, né, de uma privatização, chegou um recurso e falou, vamos fazer algo para as pessoas, né? Então, a gente está vendo ali que melhorou a parte social, melhorou renda, melhorou a educação, melhorou condições de trabalho, né? Então, ou seja, como é que a gente trabalha e tudo isso com inovação, né? Então, quer dizer, a gente consegue trabalhar a inovação, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, né? Trabalhando de forma ética e sustentável. Então, acho que está bem implicado com os valores aí, né? Foi por isso que antes de falar depois de projetos e tal, a gente queria abrir com esse tema para falar que é possível, né? E para a gente é um case, né? Quando eu conversei com o Márcio, ele falou, olha, a gente queria trazer esse case também de mostrar que isso mudou a cidade, o estado, né? E hoje virou uma referência, né? E dessa colaboração, esse ambiente gostoso de trabalhar junto, né, em rede. Então, isso foi. Agradecer o Vinícius aí pela e o Anderson por ter conectado com vocês aí, né? Acho que o legal é pensar que isso é estruturado e criado independente de quem está no governo. Acho que é importante isso, né? O César e o Porto Digital é apartidário. Então, a gente tem que pensar como a gente tem que melhorar, como a gente melhorar a vida das pessoas e fazer com que as empresas cresçam, independente de qual partido político esteja no governo do estado, do município, do país. Então, acho que isso é muito importante para a gente poder continuar e ter essa sustentabilidade desses negócios, desses trabalhos. Acho que é bem importante. É isso aí. Tá legal. A gente tem que passar para o segundo ponto. Alguém ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo? Recomendo vocês irem no Hack and Play. É o SXSW do Brasil. Então, acho que é uma boa oportunidade para conectar com outras empresas e conhecer sobre o que tem lá de verdade, sabe? Acho que é bem legal. Você vai conseguir entrar dentro do César, participar de oficinas, e é um evento bem grande. É cansativo a ideia do SWSX, que o pessoal vai para lá e volta. Nossa, achei que eu ia descansar e não descansou nada, volta super cansado. Acho que é uma boa forma de se cansar fazendo isso, sabe? Tipo, é muito cultural e é muito conhecimento, tem muitas palestras, tem muita gente falando, e vai gente do país inteiro para lá, né? Então, acho que vale muito a pena. Eu vi poucas empresas francesas, né, pelo menos na relação de logotipos. Então, tem um trabalho para a gente fazer lá. Tem. O hotel que vocês vão fazer o evento de inauguração, ele é super novo, ele acabou, a gente foi hospedado lá, é super novo, é bem legal, e acho que realmente é uma forma de conectar. Então, a gente falar com que a Câmara consiga conectar com o Porto Digital e a gente com o César conectar, a gente levar mais essa conexão entre as empresas
E essa ideia de estar em Portugal não foi, claro, foi escolhido por causa do idioma, principalmente, mas a gente conseguir conectar muito mais esses outros países. Então, esperamos que a França se conecte conosco lá em Recife, certo? Vamos trabalhar nisso. Pessoal, obrigado pela atenção. Agora a gente vai para o segundo módulo, né, que vai estar conduzido aqui com a Renata, que vai falar um pouquinho aí sobre parte de projetos de inovação. Primeiramente, bom dia, né? Gostaria de agradecer a Corrine por nos receber aqui. Obrigada a todos. Obrigada ao Sandro pelo convite, né? A gente contar um pouquinho do César também. E achei super coincidência vocês estarem indo para Recife, né? Foi ótimo, assim, casaram as datas, foram maravilhoso. O César, a história é muito parecida com o que o Vinícius contou aí, porque o César é precursor do Porto Digital, né? Nasceu ali com esses objetivos que o Vinícius falou de retenção de talentos, né? E, para quem não sabe, né, o Sandro falou aqui, mas vou repetir, o César não é uma pessoa, né? É um acrônimo, então é Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Ele nasceu em 1996, então vai fazer agora 28 anos, e a gente trabalha aí com esse ciclo de inovação, né, de projetos de pesquisa. Então, a gente começa aí com estudos, pesquisas e concepção, né, trabalhando aí com nossos clientes. Passamos por toda a parte de prototipação e experimentação, pela parte de desenvolvimento e validação de soluções, e a gente trabalha no sentido de agregar valor aí para a necessidade das empresas, né, das startups e das pessoas. Pode passar. Ok. Então, a gente constrói soluções de excelência para clientes globais. Aqui, Corrine, a gente tem, né, outros clientes e temos a Thales aí como cliente, né? A gente já fez vários projetos aí com a Thales e a gente trabalha com um nicho grande, assim, em termos de negócios, né? Parte de eletroeletrônicos, de óleo e gás, de energia, de segurança, de automotivos, enfim, a gente tem demandas aí de diversos setores aí da economia. Vamos falar um pouquinho aqui dos números do César. Em 2023, nós realizamos aí 342 milhões em vendas. A gente apoiou 700 startups nos últimos 2 anos. Nós atendemos 95 clientes em 2023. Temos um time aí de entre 1.100 e 1.200 colaboradores, sendo mais de 100 designers. Fizemos 135 projetos nesse ano de 2023 e atendemos mais de 20 setores da economia. Mais para frente, o cursinho vai falar um pouquinho também da César School, e hoje a gente está com 2.500 alunos aí na César School. Só para comentar, a César School é a nossa faculdade, então, muito parecido com o Porto Digital, a gente tem, ele vai comentar, mas a ideia é que a gente não seja somente um centro onde faz a pesquisa para a empresa, e a gente a ideia é conectar esse mundo do mundo acadêmico com o mundo empresarial. Então, aí a gente começou primeiro com o mestrado, que a gente fez o contrário, né? Todo mundo começa com a graduação, a gente começou com o mestrado, e aí a ideia é que a gente tem esse mundo muito da academia, mas que essa academia seja muito prática. Então, é trazer essa prática para a realidade das empresas, e não ficar naquele mundo da ideia do... A gente teve, então, algumas universidades têm essa ideia de fazer os papers, que gera muito valor o conhecimento, mas isso se perde, né? Não é aplicado na indústria. Então, a ideia é que a gente aplique isso para as indústrias. É um ponto bem importante e relevante. E o que a gente faz é juntar esses conhecimentos no nosso dia a dia, né? Nos nossos projetos. Então, a gente traz os alunos da School para trabalhar com a gente, né? E, ao mesmo tempo, os colaboradores do César também dão aula na School, participam ali para a formação dos alunos. Uma troca muito rica, né?
Então, o César hoje tem esse portfólio de serviço de soluções, de ventures e de educação, tá? E na parte de soluções, a gente faz a execução de projetos de P&D e também de projetos sem ser P&D, aí de privado, né, com tecnologia da informação e comunicação, desenvolvimento de software robusto e escalável, a inovação continuada com tecnologia e essas POCs e MVPs, né? Então, a ideia é trazer isso materializado como soluções inovadoras, solucionar desafios com tecnologia de ponta, a gente faz atualização de sistemas legados e potencializa a eficiência operacional das empresas. Como já falei aí, o César vai fazer 28 anos, e aqui estão as nossas principais áreas de atuação hoje. Muita coisa de inteligência artificial, que hoje é o que está mais em alta aí no mercado, né? A gente faz isso para ampliar a competitividade aí das organizações. E a gente tem essa parte de design de experiência do usuário muito forte, porque justamente traz esse conhecimento do César School, dos nossos cursos de design que a gente tem, né? E na Thales a gente trabalhou muito com isso, essa parte de design, experiência de usuário. Internet das coisas, a parte de software embarcado, análise de dados e automação. Aqui a gente traz alguns cases. Então, a gente ganhou o SPE Awards de 2023 e fomos finalistas do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica, com o projeto Digital Twin. Esse projeto foi uma parceria aí com a Petrobras. É um projeto que trouxe uma análise essa parceria de Petrobras com o FRJ. Então, foi uma análise A ideia do Digital Twin aqui era que a gente hoje, por exemplo, a gente tem Petrobras tem aquelas plataformas de petróleo no meio do oceano, e você precisa fazer uma manutenção num tubo que está, sei lá, tubo flexível, 300, 400 metros abaixo do mar. E aí, como que você mandar uma pessoa até lá antes de você poder fazer o quê? Você projeta esse tubo digitalmente e você consegue fazer uma análise preditiva de quando você precisa fazer essa manutenção. Qual o objetivo disso? É eu saber quando eu tenho que mandar um mergulhador ir lá embaixo para poder fazer alguma coisa. E ao invés de eu mandar ele para ver se está certo ou não, ou eu tenho um problema onde eu tenho que corrigir isso depois. Então, a ideia é que a gente fez esse projeto, a gente fez primeiro para tubos rígidos, agora a gente está concorrendo de novo para tubos flexíveis. Então, a ideia alguns projetos é aquela coisa do pilotar um drone um drone submarino, né? Na verdade, é um mini submarino que vai fazer esse reparo, ou é um mergulhador que vai fazer esse reparo, e saber onde fazer o reparo, quando fazer o reparo e qual o melhor reparo a ser feito. Então, a gente vai coletando dados da plataforma o tempo inteiro para trabalhar com isso, para poder conseguir gerar essa especificidade de quando, onde e qual lugar fazer, sabe? E a ideia é fazer a manutenção preditiva, que é antes, né, da coisa acontecer, porque se esse desgaste acontece, um tubo desse parado é um prejuízo de milhões, assim. Né? Então, o vazamento seria um prejuízo ambiental muito grande, né? Exato. Então, acho que é bem legal isso. A gente teve também aqui uma parceria com a Lenovo, desenvolvendo um tradutor de Libras. Então, seriam nas duas vias, a pessoa falando e esse tradutor traduzindo para Libras, e o contrário também. E é uma coisa que deu muito resultado aí para a Lenovo, como inovação, como projeto de inovação. Então, ele foi finalista também aí do SXSW 2024. A gente teve um outro case aqui do Grupo Boticário, que foi o desenvolvimento de um dispositivo de batom inclusivo para pessoas que não têm a mobilidade, não têm certos tipos de deficiência, não conseguem passar o batom. Então, foi desenvolvido esse equipamento que faz uma inteligência artificial leitura do lábio e passa o batom
Sem empolgar, né? Isso. A foto está virada porque quando a gente faz download do Google Drive, o Google Drive, não sei por que ele vira a foto, mas a máquina está de ladinho. Ele estava aqui do lado de vocês, aqui, acho que se não me engano, no Jardins tem uma unidade do Boticário que você pode fazer experimentação. Então você podia. Agora tem em Curitiba, que é o Boticário de Curitiba, mas você podia ir lá na loja e aí ele lia o seu lábio e passava o batom para você. Você pensar em pessoas que têm Parkinson, pessoas que não podem, não têm problema de deficiência visual, né? Ou até que uma pessoa deficiente que não tem o braço, alguma coisa assim, essa pessoa pode passar o batom. Então a ideia é construir esse projeto muito mais inclusivo aí. Isso começou de um projeto, um programa. Eu lembro que eu comentei com vocês do Summer Job, acho que comentei com ele. Summer Job é um programa que a gente manda esses estudantes para Recife. A gente escolhe, muito parecido com o Porto Digital. O dele lá é 6 meses, mas o nosso é de 6 semanas. A gente manda os estudantes patrocinados por uma empresa para trabalhar num desafio. Então, a Thales vai lá e coloca um desafio de como trabalhar com segurança, cybernet, segurança digital para algum ponto. E aí, esse time desses alunos, a gente faz um time multidisciplinar, então vai ter gente de tecnologia, design, já teve gente de psicologia, química, biologia. Então, a gente monta um time multidisciplinar para poder tentar fazer um protótipo. Então, ele vai fazer um protótipo, não é um produto, para essa empresa. Então, vai ter um mentor que vai estar lá acompanhando, demandando o projeto e resolvendo. E o Batom foi uma ideia que saiu de um programa desse. Então, os estudantes criaram um protótipo de uma solução de batom, o Boticário gostou e começou a fazer várias rodadas de investimento nessa ideia dos estudantes. E aí hoje tem um produto, entendeu? Então, assim, foi um estudante de 4º período que teve a ideia do batom inteligente e hoje vai estar assim, consolidando um produto final que vai, possivelmente no futuro, reduzir o tamanho, vai para o mercado. Então, é começar lá na pontinha, né? A gente fazer essa sinergia de gerações, onde vai ter lá um cara que vai ter 40, outro de 70, ou aluno de 20, todas as gerações trabalhando num projeto. A gente tem muito isso no César, a gente tem estagiários 50 a mais lá, é bem legal. E aí a gente começou de um projetinho pequenininho e chegou num projeto dessa magnitude, né? Aqui a gente tem um case da Thales, né, que a gente desenvolveu aqui em parceria, que foi a utilização de tecnologias biométricas nos cartões que a Thales desenvolve. Então, foi desenvolver um aplicativo onde você cadastra ali a sua biometria para utilização futura. Hoje, se você pesquisar na Apple Store, isso está disponível, né? E foi desenvolvida toda essa parte aí de os protótipos e colocar o aplicativo em funcionamento. Foi desenvolvido em parceria com a gente. Agora o Cursinho vai continuar de lá. A gente vai passar para o Cursinho trabalha na área de educação, então ele vai conseguir trazer um pouquinho para vocês do que a gente tem feito na área de educação. A gente não vai entrar muito na ideia de falar um pouco tanto do César School como faculdade, mas sim como a gente usa a educação para levar programas, usando programas educacionais para poder levar a inovação para as empresas. Então, a ideia de como a gente consegue levar, mudar um pouquinho a ideia de você me contrata para eu fazer um programa dentro da sua empresa e você, aspas, fica um pouco refém da gente, porque você precisa da gente para sempre fazer o mesmo, para a gente poder levar essa cultura de inovação para dentro da sua empresa que depois você consiga fazer sozinho. A ideia aqui é que a gente não é só vender o produto, mas sim que você consiga trabalhar esses conceitos culturais e de transformação dentro da sua empresa e que depois você sozinho consiga tocar os projetos. Então, o Cursinho vai trabalhar com isso. Vai falar para a gente, tá bom? Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para a gente poder falar um pouco mais aqui sobre educação e inovação corporativa. Né, como o Anderson trouxe, né, a gente tem a César School, né, que é a área de educação, né, a escola de inovação do César. O César ele está com 28 anos, a César School, dentre a sua atuação, né, desde lá do mestrado profissional, que foi o primeiro curso regular, né, que a gente teve aprovado, a gente está ali pelos 16 anos de existência. Tá? Então, a César School hoje é uma escola que tem o objetivo de impulsionar as próximas gerações
né, a partir de uma formação de qualidade, de uma formação que não se restringe apenas a um conhecimento técnico, né, que é ensinado, mas sim a gente fomentar novas lideranças das empresas, de startups e das organizações governamentais também. Então, a ideia, né, da SES School é realmente impulsionar novas gerações a partir do conhecimento técnico, empreendedorismo, liderança e por aí vai. Hoje na SES School a gente tem cursos de graduação, hoje são 7 cursos de graduação, todos, né, versando sobre tecnologia e design. A gente tem 15 cursos de especialização nas áreas de gestão, tecnologia, design, inovação, escrita criativa, enfim. A gente tem 2 mestrados em computação e design e um doutorado em computação. Então, a SES School, ela é essa escola que atua desde a graduação até o doutorado com essa missão que eu trouxe para vocês, tá? Pode passar, Anderson, por favor? A gente tem, né, dentro da área de educação também, um centro de competência que ele foi recém aprovado, né, agora início de 2024, né, que é o Centro de Competência Embrapi Cesa em cibersegurança. Então, aqui a gente vai ter, né, já tá em pleno vapor aqui a estruturação do Centro de Competência para a gente realizar pesquisas aplicadas em cibersegurança, em temáticas, em linhas de pesquisa em cibersegurança, que é uma temática muito importante quando a gente fala da era digital, né? Então, hoje a gente tem a vida das empresas, das organizações, dos governos tomando cada vez mais esse olhar digital. Então, a segurança cibernética é algo realmente de muita relevância. Então, a gente vai ter aqui não só pesquisa, mas também uma aproximação muito grande com empresas que queiram ser associadas ao centro de competência. Então, empresas que queiram, né, fazer uso dos resultados gerados pelas pesquisas, pelos trabalhos, pelas formações que a gente vai ter aqui dentro do centro de competência. E, por fim, para a gente fechar um pouco sobre esse voo panorâmico aí, né, na área da educação, a gente tem a parte de educação B2B, né, que a gente se relaciona com empresas, fundações e governos. Aqui a gente faz soluções de ponta a ponta em educação, né? A gente trabalha, por exemplo, para empresas, né, educação corporativa, então a gente vai ter ali trilhas formativas para qualificar seus profissionais, né, seus colaboradores, como também para realizar transições de carreiras, né? Tem um exemplo bem bacana que eu gosto de citar sempre, que é o da Ford, né? A Ford no Brasil decidiu, alguns anos atrás, encerrar suas fábricas, né? E eles se viram com parte do capital humano que atuavam diretamente ali nas fábricas, né, desalocados. E aí eles buscaram a gente para fazer um programa de transição de carreira, né, para pessoas engenheiras de produção, para que elas pudessem atuar na área de desenvolvimento de soluções tecnológicas. E a gente fez esse desenho, né, de um programa de transição de carreira. Então foi algo muito bacana, né? Então a gente sempre trabalha, né, ou com qualificação ou requalificação das pessoas colaboradoras das empresas. Quando a gente fala de fundações e governos, a gente está falando sempre de projetos de impacto, né? Projetos que mudam vidas. Então a ideia nesse tipo de educação a gente ter, por exemplo, programas conectados à formação de jovens do ensino médio para ensino de tecnologia, design, inovação, empreendedorismo, para que eles possam sair ainda do ensino médio, já do ensino médio com não só o conhecimento regular, né, que é exigido ali pelos currículos dos governos, né, federais, estaduais, municipais, mas também com um conhecimento técnico, né, para atuação. A gente tem uma métrica interessante de um dos programas que a gente executa em parceria com o Instituto Oi Futuro, que 93% dos jovens que saem
do programa, né, que a gente executa, eles têm conseguido continuar suas formações no nível superior. E desses 93%, 53% continuam em cursos que versam sobre tecnologia e design. Então, é bem impactante, realmente, a educação na vida desses jovens, né, que entram em programas como esse que eu falei, com uma média de 1,5 salário de renda familiar, e com 2 anos de formados, eles conseguem obter, eles individualmente, até 5 salários de renda, né? Então, é algo realmente que impacta lá na ponta de forma muito importante, tá bom? Então, vamos lá. A gente falando de educação, a gente não pode deixar de falar de conhecimento, né? Então, Renata e Anderson já trouxeram aqui, né, sobre o CESA, eu já trouxe aqui pela CESA, sobre a CESA School. Então, a ideia aqui, quando a gente fala dessa união, né, de projetos e de escola, é de a gente gerar um conhecimento que ele seja importante, claro, para o próprio CESA, enquanto instituição, seja importante para as empresas parceiras do CESA e seja importante para a sociedade, né? Então, todo esse conhecimento que é gerado, ele é um conhecimento que impacta de diferentes formas, em diferentes proporções, tá? E quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de... pode passar, Anderson, por favor? A gente fala de... a gente entende que aprender se tornou online, né? A gente não pode deixar de aprender. E quando eu digo a gente, eu não estou colocando só em cada um de nós aqui como profissionais, empreendedores, líderes, certo? A gente está falando aqui que aprender se tornou obrigatoriedade das empresas, senão a gente vai morrer na praia por conta das imensas mudanças que a gente tem tido nas transformações culturais, transformações tecnológicas, em que a gente se vê realmente necessitado de aprender mais sobre o mercado, sobre tecnologia, sobre como as tecnologias têm impactado os negócios, por exemplo. Então, quando a gente fala que aprender se tornou online, a gente entende que todo bom negócio precisa ser uma boa escola, né? E a escola aqui não é o formalismo de uma sala de aula com cadeiras para os estudantes e o professor especialista ali na frente. Não, a gente está falando aqui que uma boa escola é, ter características que permitam a aprendizagem dentro dos seus projetos, das suas equipes e também, claro, aprendizagens formais, né, que são também importantes, né? Mas dentro de um olhar de evolução contínua, a gente percebe que para as organizações a gente precisa olhar em duas dimensões: a dimensão da educação corporativa, que vai ser fundamental para a gente poder ter programas de desenvolvimento de seus colaboradores, de seus funcionários, de suas lideranças, né, através de formações, de criação de comunidades de prática, de eventos, etc., né? Mas a gente também observa que a inovação corporativa é também um meio muito impactante para esse processo de evolução contínua, principalmente dos negócios. E, claro, os negócios são feitos por gente, né, por pessoas. Então, a gente precisa fomentar as duas coisas aqui para a gente poder ter realmente tração para que essa inovação, esse desenvolvimento contínuo aconteça. Então, quando a gente fala de inovação corporativa, no CESA, a gente pensa de três formas, tá? A gente ajuda as organizações de três formas. Então, a gente entende que a gente tem a missão aqui de fazer a introdução e o fomento da cultura de inovação para as organizações. Quando a gente fala de inovação corporativa, claro que o que vem logo em mente é que a gente vai fazer algo para dentro da empresa. Mas a gente precisa refletir que não é só para dentro da empresa, é para dentro da empresa, para a gente ter esses agentes, né, de inovação e de transformação desenvolvidos, mas para olhar para fora, né? A gente falou em rede, né? Trabalho em rede. Então, a gente vai fazer inovação olhando para startups, fazendo Open Innovation, olhando para outros parceiros que sejam estratégicos para a tecnologia, para os negócios. Então, aqui, a gente está olhando
esse fomento de cultura de inovação, claro, com o objetivo de formar as pessoas internas, né, que estruturam as organizações, mas com essa perspectiva mais ampla de inovação, tá? A gente tem organizações que buscam a gente também para trabalhar com a aceleração da inovação, então já tem programas de inovação, já tem alguns agentes, e eles querem, de alguma forma, catalisar as ações de inovação. Então, essa parte de aceleração é algo que também a gente tem trabalhado fortemente. E o apoio completo à jornada de inovação. Os quadrinhos que estão aparecendo aqui, tu pode passar mais um, por favor, Anderson? Eles refletem a concretude de como é que a gente cumpre com essas 3 missões que estão aqui ao lado, né? A última, né, que é a execução de uma jornada completa de inovação. Então, a gente tem formações, como eu trouxe, a gente tem o Innovation Journey, que é um evento bem bacana que a gente realiza com várias empresas, né, que é uma jornada de inovação que a gente tem de 2 dias aqui em Recife, né? Essa jornada ela é composta não só por workshops, palestras que vão falar sobre cases, conteúdos, vai estimular o pensar sobre aquilo tudo na realidade, no contexto de cada organização que vem aqui para o Innovation Journey. Mas a gente também faz toda essa conexão com o ecossistema de inovação, né? Então, o Porto Digital ele tem feito uma parte, né, do Innovation Journey, é sempre muito relevante. A gente faz uma aproximação também com as startups do ecossistema, com empresas maduras também que façam sentido para aquele grupo de executivos que vem visitar, né, o nosso ecossistema. Então, o Innovation Journey ele tem essa missão, né, também de grande sinergia com ecossistemas de inovação, principalmente aqui do Recife, né? Porto Digital, César, César School, Neurotech, que foi uma das empresas que Vinícius trouxe também aqui como importantes aqui dentro do ecossistema. Os 3 cards abaixo, né? Os hackathons, pode voltar, por favor, Anderson? Os hackathons, bootcamps e summer job, a gente vai acabar falando num dos cases que eu vou trazer aqui para vocês, que representa de alguma forma essa jornada de inovação completa que a gente entende e que essa jornada ela pode ser, claro, feita também em pequenas porções, né? Vamos lá. Então, antes de ir para o case, trazer aqui algumas das empresas que têm feito inovação corporativa com a parceria do CESA, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o case do Banco do Brasil em específico, mas a gente já teve, por exemplo, o SBT, a gente realizou um bootcamp de inovação de 6 semanas, de 4 semanas com eles, né, onde a gente teve como saída ideias maduras de novas soluções para o próprio SBT, né? Uma delas se transformou num programa novo, né, de agronegócios, né, para a emissora. Então, é algo que em 4 semanas a gente conseguiu movimentar efetivamente um grupo de 60 pessoas dentro do SBT com o objetivo de pensar diferente, de pensar soluções, de pensar melhorias dentro de toda uma estrutura de inovação que a gente apresentou nesse programa, né? O Grupo Boticário, Anderson já trouxe o case, né? Ele foi patrocinador de uma das edições do Summer Job, que é um evento, que é um programa incrível que a gente tem. A gente vai olhar um pouquinho mais de detalhes ele já, e que a gente saiu lá na ponta com uma potencial inovação do Grupo Boticário, né? E que hoje ele é realidade, né? Está em algumas lojas, em alguns eventos que a Boticário se faz presente, né, para experimentação. E vamos lá, então, para o case do Banco do Brasil, que eu acho que concretiza bem o que a gente quer trazer aqui. O Banco do Brasil, a gente realizou a jornada de inovação que chamamos de Inova AI. Esse Inova AI, o AI, ele tem a ver com inteligência artificial, né? Então, a jornada de inovação que o Banco do Brasil que a gente realizou junto com o Banco do Brasil, ele teve alguns objetivos: fomentar a cultura de inovação, o principal dele, o uso de IA nas suas soluções, criar um programa
de ideias que sejam baseadas em soluções de inteligência artificial, né? A gente fez todo o refinamento de ideias, execução de programas de experimentação rápida, que foi o Summer Job, e sinergia dos funcionários do Banco do Brasil com a academia e ecossistema de inovação. Então, isso tudo foi cumprido com essa jornada que aconteceu esse ano, de janeiro a agosto de 2024. Anderson? Então, falando super rapidamente, a jornada ela começou com várias lives e formações rápidas sobre inteligência artificial e sobre algumas outras tecnologias que estão ali, né, orbitando como tecnologias habilitadoras da inovação e da transformação. A gente teve formações específicas e mais profundas sobre a generativa. A gente teve toda uma estruturação e lançamento do programa de ideias, o Summer Job, a formação sobre a atitude empreendedora, o Bootcamp e o Summer Job. Tá? A gente vai olhar algumas fotos, algumas coisas aqui bem interessantes. Anderson? Pronto, Priscila, posso continuar, desculpa. Vamos lá, sem problemas. Então, na primeira etapa que a gente teve as lives e formações, só para vocês entenderem aqui a escala, né, que a gente teve 1.042 participantes nas lives, né, de uma forma geral. A gente teve nos cursos rápidos, né, cursos online, 2.260 conclusões dos cursos, ou seja, cada pessoa poderia fazer mais de uma formação que estava disponível. A gente teve também um processo de criação de comunidades de práticas, né? Então, a gente teve uma participação de 508 pessoas nos eventos das comunidades, cujo objetivo era fomentar ainda mais o conhecimento e a troca sobre inteligência artificial, sobre como movimentar mudanças efetivamente, né, dentro dos serviços prestados pelo Banco do Brasil. Né? E a gente teve 689 pessoas formadas em IA generativa. Então, a gente teve aqui um público realmente bastante relevante. Todo esse público ele foi convidado, né, para submeter ideias, né, no programa de ideias. Pode passar, Anderson, por favor? Aqui a gente tem duas fotos, que são as fotos, né, de algumas dessas formações que a gente teve. Essas formações elas foram 100% online, sejam elas síncronas, como a gente está fazendo agora, ou online, né, assíncrona, como foram as formações de curta duração. Pode passar? A gente teve um trabalho muito forte junto com o Comitê de Operação do Banco do Brasil. Né? Nessa foto, a gente tem tanto pessoas do time do CESA como pessoas do Executivo do Banco do Brasil que foram envolvidas na definição dos desafios norteadores, que temas seriam estruturantes para o programa de inovação, né? A definição dos critérios de participação dos funcionários do banco, os critérios de avaliação de cada etapa dessa jornada e as regras gerais, né, de convivência, enfim, que queria se estabelecer. Então, o CESA, junto com o time do Banco do Brasil, criou toda essa governança, né, para o programa de inovação. Uma vez criado, a gente fez a divulgação, né, o lançamento, divulgação, acompanhamento das inscrições das ideias. Pode passar? A gente teve, para vocês terem um entendimento aqui de todo o funil, né, da jornada, a gente teve apenas funcionários do Banco do Brasil atuando nesse programa de ideias. Então, nessa primeira parte do funil, a gente teve 147 ideias submetidas. Essas ideias precisavam ser submetidas em equipes de 4 a 6 funcionários. Então, quando a gente fala de 147 ideias, a gente tinha ali por volta de 600 pessoas envolvidas dentro dessas submissões. Tá? Houve um primeiro ponto de decisão aqui do comitê, que foi analisar as 147 ideias e a gente trazer um corte para 12 ideias apenas. Então, foi uma fase de muita imersão nos conteúdos que foram submetidos como ideias para a gente poder passar para a segunda etapa aqui do funil, que foi a etapa do Bootcamp. Né? O Bootcamp ele teve 12 ideias selecionadas
e trabalhadas, né? O objetivo do Bootcamp foi, em 2 meses e meio, quase 3 meses, a gente realizar workshops e mentorias com as 12 equipes, né? A gente tinha uma equipe para cada ideia trabalhada, né? E a gente teve ao total aí 60 funcionários formados e mentorados, né? Ao final do bootcamp, a gente teve essas 12 ideias bem amadurecidas, né? E houve um segundo comitê aqui de avaliação dessas ideias para a gente poder selecionar 3 ideias que iriam para o Summer Job, que foi a fase final do programa. A gente vai falar nos próximos slides um pouco mais sobre cada uma dessas etapas. Então, no Bootcamp, como eu falei, foram 12 equipes, né? Uma equipe por ideia, uma ideia por equipe. A gente teve workshops práticos com foco em refinar essas ideias, sessões de mentorias por equipe. Então, a foto que a gente tem aqui é de um dos workshops que a gente tinha todas as equipes participantes, mas nas sessões de mentoria a gente tinha um mentor por equipe ali de 4 a 6 pessoas. E como eu trouxe, né, ao final a gente teve um pitch day, pode passar, por favor? Que a gente teve, foi realizado presencialmente em Brasília, o Pitch Day. A gente teve, né, o envolvimento de todas as equipes participantes, as 12 equipes, e uma comissão, uma banca avaliadora das equipes. Então, quando a gente saiu aqui desse Pitch Day, a gente saiu com a definição dos 3 classificados para a próxima etapa, que foi a etapa do Summer Job. Pode passar, por favor? O Summer Job, Anderson já trouxe, né, uma fala rápida sobre ele, que foi o programa que a gente executou lá com o Grupo Boticário sendo um dos patrocinadores, né? Então, o Summer Job ele ocorre em 6 semanas corridas. Então, a gente trabalha basicamente no período de férias escolares, né, dos cursos universitários no Brasil, que acontecem em janeiro, início de fevereiro, e em julho, início de agosto. Então, como o Summer Job acontece em Recife, e Recife é calor e quente todo ano, então a gente acaba usando o Summer Job também no meio do ano, ali em julho, agosto. Então, a gente tem uma fase de planejamento e a gente segue por 6 semanas, que vão desde do entendimento, da imersão, entender qual o problema que é depositado por aquele patrocinador. A gente vai, ao longo, né, na semana 2, identificando possíveis soluções. Na semana 3, a gente vai já buscando a definição da solução, que abordagens a gente vai utilizar, que tecnologias. Na semana 4, a gente faz um status report, mostrando a proposta de valor daquela solução. E aí, na quinta semana, a gente busca o desenvolvimento da solução que vem numa característica, né, de protótipo funcional, né, para na sexta e última semana a gente ter a semana de demonstração das soluções que foram criadas, né? Então a gente tem ali uma camada de pitch, né, alguns workshops para que as equipes elas construam seus pitches e que a gente tenha ali no final o encerramento com a apresentação das soluções dos protótipos funcionais ali com todos os representantes, né, das equipes das empresas patrocinadoras. Aqui nesse case, a gente teve o Banco do Brasil como o único patrocinador do Summer Job agora de 2024.2, agora no meio do ano. Então, todas as equipes foram formadas por funcionários do Banco do Brasil, junto com estudantes da SES School de cursos de computação e design. Então, essa jornada que eu estou mostrando aqui, ela pode acontecer com patrocinadores diversos. Então, a gente já teve programas aqui com 15 empresas que depositavam desafios, né, diversos, e como a gente fez com o Banco do Brasil, que foi que comprou, vamos dizer assim, a edição, né? Ele comprou a edição como um todo. Então, a gente vai ver algumas fotos agora, aqui, do trabalho durante essas semanas. Então, aqui a gente tem misturados nessas fotos funcionários do Banco do Brasil e estudantes da SES School, que trabalharam em todas aquelas 6 semanas
né, dentro dos entregáveis que precisavam acontecer. E lá no final, né, do Summer Job, na sexta semana, a gente teve o Demo Day. Aqui é uma foto, né, de toda a audiência. Nessa audiência, a gente tinha os estudantes da SESI School, funcionários do Banco do Brasil, convidados do Banco do Brasil que estavam aqui em Recife, né, durante a cerimônia, e também representantes daquelas 9 ideias que não foram selecionadas para a fase final. Então, eles vieram também com o objetivo de haver a imersão no ecossistema de inovação. Então, as 6 semanas que aconteceram o Summer Job, a gente teve toda a imersão no ecossistema como um todo, além desse trabalho colaborativo. Aqui é um exemplo de uma das equipes, né? Quem consegue diferenciar quem é estudante e quem é funcionário aqui? Difícil, né? A gente tem, só para vocês terem ideia do nível de sinergia que a gente teve aqui, né? As 2 pessoas da ponta, né? As que estão vestidas de rosa, as 2 que estão com o microfone na mão, são estudantes da SESI School. A pessoa do meio é funcionária do Banco do Brasil. Então, a gente teve aqui, por exemplo, um time que colocou no palco para fazer o pitch 2 estudantes e um funcionário. Veja a inversão aqui da potência que a gente tem, né? De trazer estudantes para trazer mais diversidade de olhares, que sejam olhares de gênero, de conhecimento, né? De pensar em inovação, que realmente traz essa potência, né? Junto com funcionários que estão lá há muito tempo já fazendo aquilo daquele jeito, naquele processo, né? E a gente está falando aqui de um banco de economia mista, né? Que tem uma jornada de inovação já muito, muito avançada, mas que tem também, em alguns momentos, a necessidade de inovar, né? E aqui são algumas fotos dessas equipes, né? Lá no final do processo, né? Com os seus certificados. E aqui é a equipe que foi vencedora, né? Do programa como um todo, né? A gente teve uma equipe vencedora que teve uma premiação feita pelo Banco do Brasil. Porém, as 3 que foram para o Summer Job foram contempladas com equipes do Banco do Brasil para dar continuidade ao desenvolvimento desses protótipos funcionais. Então, toda a jornada ela foi muito bem investida pelos patrocinadores. Tem uma pergunta aqui do Xavier, né? A equipe que ganhou produziu? Não necessariamente, tá? Porque a gente tem as equipes do banco formadas por pessoas da área de negócio e da área de tecnologia. Mas o desenvolvimento foi feito pela equipe de tecnologia do banco, mas a equipe que desenvolveu a ideia, eles são os sponsors ali, basicamente, né? Então, eles são pessoas de conhecimento do negócio que são consultadas e contempladas ali no processo como um todo também, tá? Então, rapidamente, ao final, a gente teve, como eu disse, né, 3 protótipos funcionais apresentados ao final do programa. A gente teve 15 funcionários do Banco do Brasil e 22 estudantes da SESI School envolvidos no processo. Uma coisa que é muito bacana de falar é que a gente teve 34 soluções de IA desenvolvidas após o programa. Ou seja, a gente conseguiu, com o programa, fomentar na empresa como um todo, a partir desde lá, as primeiras formações, né, em todo aquele funil que a gente viu. Então, de forma independente do programa, né, houve uma série de outras soluções criadas, soluções de baixa complexidade até de alta complexidade, desenvolvidas com o impulsionamento que o programa trouxe, né? Então, é um legado muito forte que o programa traz, que é realmente gerar esses inovadores internos, né? Esses agentes de transformação que vão perpetuar aí esses conhecimentos trazidos. E uma coisa que a gente observou, que foi mais qualitativa, é um aumento real do patrocínio pelas lideranças do banco. Tá? E para fechar aqui e devolver para Anderson, a gente teve, no último slide, Anderson, por favor, a gente teve esse programa premiado agora há pouco, foi final de agosto,
no prêmio Agilidade Brasil, né, desse ano. A gente ficou em segundo lugar com esse programa, né, dentro da categoria de setores públicos, né? Então, a gente fica muito orgulhoso aqui de ter tido essa grande mudança de mentalidade, né, das equipes, das pessoas, da organização, das lideranças, para que a gente tivesse sucesso real na transformação da organização Banco do Brasil, da transformação dos estudantes da SESI School, que saíram realmente com outra realidade de atuação, tá? Então, também me coloco à disposição para perguntas, né, a posteriori, e devolvo agora a palavra para Anderson. Bom, gente, obrigado aí, Cursino. Queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui. Acho que foi bem importante a gente conseguir fazer essas conexões. Vou falar um pouquinho sobre a parte de relacionamento com startups e um pouquinho das linhas de fomento, tá bom? Eu queria agradecer aí o comentário do Xavier, que ele trouxe um ponto bem importante, que é, quando a gente comentou daquele projeto de dutos da Petrobras, não significa que o César fez toda a pesquisa desde o zero, certo? A gente, claro, pode ser que alguma área específica a gente vá fazer alguma pesquisa desde o zero, mas a gente, claro, que vai usar, a gente chama sempre do estado da arte, né? Então, a gente vai buscar as pesquisas que foram feitas com relação ao tema para trazer esse conhecimento para esses professores ou esses alunos e aí desenvolver alguma coisa específica para algum cliente. Então, sempre tem esse trabalho que a gente fala o pessoal de designer chama de desk research, tem outras tipos de pesquisa, mas a gente faz essa pesquisa do estado da arte daquilo que já foi pesquisado, principalmente em artigos teóricos, e como a gente consegue transmitir, materializar o que foi pesquisado na teoria para a prática, certo? Então, não foi uma coisa que só o César fez sozinho, existem outras empresas também fazem, claro, mas é importante saber que a gente sempre vai buscar o que já foi feito pela academia, trazer esses dados para dentro de casa, para a gente poder conseguir aplicar para a realidade do cliente, tá? Falando um pouquinho do César Ventures agora, bom, antes de tudo, quero falar que eu sou o Anderson, sou gerente de negócios do César. A gente trabalha aí com o Sandro e com a Thales, que fez esse contato com vocês aqui na Câmara. É um prazer estar aqui com vocês para poder explicar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do César Ventures, que é o quê? Como a gente se relaciona com as startups e como a gente faz com que as empresas possam se relacionar com startups, tá? E depois eu vou falar um pouquinho de algumas oportunidades de linhas de fomento, então que a gente pode deslumbrar, e aí a gente não trouxe exaustivo todas as linhas de fomento aqui, mas assim para a gente poder ter uma ideia do que se pode pensar, como fazer um projeto e usar fontes governamentais e que não fontes governamentais que não sejam um financiamento que você vai pagar uns juros, e sim alguma coisa que traga um fundo perdido, que a gente vai investir no projeto, mas você não precisa devolver esse dinheiro para o governo de uma certa forma, sim, porque você está trazendo geração de emprego e outros impactos para a sociedade, tá bom? Bom, o César trabalha basicamente com relacionamento com startups faz muito tempo, né? A gente viu numa linha muito de trabalhar pegar a mão da startup e atravessar ela, aquele vale da morte, aquele vale da incerteza, né? E a gente entende que isso é muito importante, a gente faz por programas educacionais, mas também faz por orientação dos profissionais que trabalham no César. Então, a gente trabalha com várias linhas, né? Ali, como está escrito no slide, Venture Building, treinamentos e mentorias. Então, a ideia é que a gente faça uma avaliação daquela startup, ela participa do programa do César, por exemplo, de uma aceleração com o César, ou participe de algum programa que a gente tem interno, ou até que o César faça um investimento de aporte financeiro nessa startup. Então, ela passa por um programa, uma avaliação antes dela, propriamente dito, participar. Então, a gente tem uma ferramenta que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a gente faz uma avaliação nessa startup. Se a gente entende que essa startup faz sentido investir, nós do César vamos investir na startup. Mas a gente começou falando lá que o César é um centro de inovação que não tem fins lucrativos. A ideia é que a gente consiga voltar com esse... Depois, vamos supor, a gente faz um investimento nessa startup, e a gente faz um exit dessa startup, e vai ter um lucro para o César. Esse lucro, a gente não tem um sócio no César. O César é uma associação onde todos os colaboradores são CLT, ou o presidente é uma pessoa CLT, então ele não vai ter, não tem um acionista no final. Então, todo esse lucro que o César traz, ele é reinvestido dentro da própria instituição. Como? Pagando bolsa de estudo para graduação, para mestrado, construção de um laboratório. Então, no final do ano, não tem aquela divisão dos sócios, onde cada sócio vai pegar a sua parte. Então, todo o dinheiro é investido dentro da própria instituição, certo?
Então, a ideia da gente fazer investimento em startup, a gente fazer o quê? É fomentar essa cultura da inovação, a gente correr um risco junto com o mercado, mas que esse risco traga um possível retorno, e esse retorno vai ser ficar dentro da própria instituição, certo? E a ideia que a gente tem com o César, com as startups, é buscar também essas linhas de fomento para trabalhar com os projetos. A gente entende que essa startup não tem grana, né? O cara não tem dinheiro para colocar, sei lá, 300, 400 mil num projeto. Então, a ideia é que a gente faça relacionamentos junto com o time de captar recursos do mercado, de uma certa forma, de fundos de investimento e também do governo para investir em startups. Vou fazer um comentário, talvez eu não tenha trazido o case aqui. A gente fez um projeto com uma startup que ela tinha 50 mil reais. E ela queria trabalhar com projetos com pessoas que têm problemas respiratórios. Sabe quando você, às vezes, passa perto aqui do Hospital das Clínicas e você vê uma pessoa puxando um cilindro de oxigênio pequenininho? Existem pessoas que têm EPOC, que é uma doença que é a obstrução pulmonar. E aí a gente faz o quê? A gente desenvolveu um hardware que a gente coloca naquele cilindro de oxigênio, porque você vê a pessoa carregando o pequenininho na rua, mas ela tem o cilindro grandão na casa dela, porque aquele oxigênio para ela é vida ou morte. E também, além de ser um medicamento. Então, ela usa aquele oxigênio para respirar, mas também é um medicamento. A gente desenvolveu um hardware para poder acoplar esse cilindro de oxigênio para que os home cares consigam fazer o acompanhamento se o oxigênio, a quantidade de oxigênio que o médico receitou está exatamente correta que o paciente está respirando. E outra coisa é monitorar esse cilindro de oxigênio para saber quando o cilindro está acabando ou não e quando a gente consegue fazer a troca. Por quê? Porque o cilindro pensa assim, eu tenho um paciente em casa que precisa desse cilindro de oxigênio. E esse cilindro está lá. Se ele acaba, a pessoa não vai conseguir respirar. Então, tem dois reservas. A ideia desse sistema foi que a startup remotamente consiga fazer o monitoramento desse cilindro de oxigênio e saber quando fazer a troca. E mandar lá um técnico para fazer a troca. Olha, esse cilindro já deu, vamos trocar para um outro cilindro. E aí fazer a logística de levar esse cilindro de oxigênio para casa da pessoa, pegar o vazio, colocar o inteiro, trocar por um cheio. E a gente fez isso com eles. Então, foi um projeto que foi feito junto com o Sebrae. A gente conseguiu captar o dinheiro do Sebrae, junto com o Embrapi, que é um órgão do governo que fomenta a inovação, para poder fazer esse projeto. Especificamente, depois, esse projeto ele participou de uma rodada do BNDES e eles receberam um aporte de R$1 milhão. Então, eles começaram de um projetinho que era uma pessoa que tinha um problema com um parente em casa, para um projeto que hoje a gente está pivotando e já está construindo para poder fazer o controle de oxigênio nos hospitais. Porque pensa, o plano de saúde paga por uso. Então, se eu souber quanto eu estou gastando de oxigênio, eu consigo cobrar do plano de saúde aquela proporcionalidade, ao invés de cobrar uma internação como um todo, sabe? Então, começou de uma demanda pequenininha, com uma empresa pequena. A gente fala de grandes empresas, né? A gente fala, Thales é uma grande empresa que a gente trabalha. Mas a gente também trabalha com o pequenininho, para poder conseguir levar a inovação e fazer com que esse pequenininho cresça. Esse 1 milhão que o BNDES aportou é a fundo perdido, então dando certo, está dando certo o projeto, mas se também desse errado, eles não precisariam tirar do bolso para devolver. Então, a nossa ideia aqui é conseguir trazer essas fontes de fomento e conectar as empresas com as startups e as startups também com esses fundos e com essas fontes de fomento, tá bom? Então, eu dei um panorama geral do que a gente está falando de como trabalhar com as startups ali. Avançando um pouquinho, a gente criou uma plataforma, e a gente fala, mais uma, né? Que é o Dates. A ideia do Dates é a gente conseguir cadastrar as startups na plataforma e que a gente consiga, nós do César, identificar quais startups nós queremos investir. Então, primeiro a gente está olhando para dentro de casa. E aí, como a gente olha para fora? A gente fazer com que os nossos clientes também usem as startups para poder encontrar startups que resolvam problemas que você tem na sua empresa, como também lançar desafios que você tem na sua empresa para que as startups respondam. A gente conhece, por exemplo, o Distrito, é uma empresa que tem aqui pertinho, né, que tem aqui se não me engano, na Rebouças, também faz esse tipo de trabalho, mas a ideia da gente é que a gente invista. Então, a gente tem hoje 7 startups que a gente está trabalhando, investindo, a Salvos é uma delas, para que a gente pense em retorno para poder o César usar esse retorno depois para poder investir na própria faculdade, no próprio instituto, certo? A plataforma é gratuita, né, para as startups. As empresas têm alguns planos lá que começam com um valor bem irrisório, e a ideia é que você consiga lançar os desafios e conhecer as startups que a gente também está investindo, ou que você possa investir, ou que um fundo também possa contratar o Dates para poder investir, certo?
Então, aqui é a ideia do matchmaker um pouco mais aberta, né? Também como uma forma de investimento. Outro ponto que a gente faz é um technical due diligence. A ideia aqui é a gente fazer uma avaliação da startup para ver se ela está tecnicamente pronta para evoluir, né? Para alavancar. Então, você pensa, poxa, vamos pensar lá. Você tem a sua empresa precisa de uma startup para fazer um processo de recrutamento e seleção. E aí você vê uma startup que faz tudo perfeitamente, faz videochamada, grava a cara, a face da pessoa, vê se a pessoa tenta. Tem uma empresa que está tentando ver se a pessoa está mentindo ou não, com as expressões faciais. Então, assim, mas aí você fala, pô, vou contratar essa startup. Pensando, essa startup, hoje vou atender, sei lá, 100 pessoas. Amanhã, quando eu estiver fazendo com 1.500 pessoas, tecnologicamente, essa ferramenta vai funcionar? Eu posso investir, botar dinheiro aqui? E é uma dúvida que a gente tem, geralmente, com as startups. E a ideia desse technical due diligence é que a gente consiga fazer com que a gente traga uma avaliação para o mercado, falando, ó, essa startup desenvolveu tecnicamente a solução e ela está pronta para escalar. E se amanhã você tiver 10 mil pessoas usando a ferramenta, ela vai funcionar. Então, é uma coisa que a gente geralmente não tem nas avaliações, tá? Então, a nossa ideia aqui é fazer essa avaliação para que investidores anjos ou fundos de investimento, ou até a própria empresa fala, olha, realmente eu vou investir nessa startup, eu vou trabalhar com essa startup, porque ela realmente vai me dar um resultado, ela vai trazer esse retorno que eu preciso. Não vai ser aquela coisa que eu vou instalar amanhã e depois eu estou com dor de cabeça porque o cara não consegue entregar o que eu preciso, né? A gente sabe que isso acontece muito e não só com o pequeno, né? A gente sabe que grandes empresas que oferecem serviços vendem um sonho e na hora de entregar a gente tem problema na entrega, né? Então a ideia aqui é que a gente valide realmente se tecnologicamente essa solução é viável. E aí, falando um pouquinho das linhas de fomento, então eu quis trazer um panorama mais geral. Falando um pouquinho das linhas de fomento, eu vou trazer 5 cases de linhas de fomento, e aí eu vou trazer exemplos de como a gente trabalhar com as linhas de fomento, tá bom? Então, primeiro aqui, o modelo de trabalho é a gente pensando em trabalhar com o Embrapi. Embrapi é um órgão do governo, uma empresa do governo que fomenta a inovação. O que eles fazem? Eles aportam dinheiro em centros de inovação para desenvolver projetos de tecnologia. Esse dinheiro ele não vai para a empresa, ele vai para o centro de inovação. Então, no caso, o César vai receber esse dinheiro para pagar esse projeto. Como que funciona? A gente faz esse projeto que a gente vai fazer a submissão, ele não é um projeto que você tem que fazer uma submissão como um edital, que você manda a submissão e existe uma aprovação. Ele já é pré-aprovado. Então, cada ICT, cada Instituto de Ciência e Tecnologia, tem uma linha de trabalho. A gente trabalha com produtos conectados que tem a ver com o produto conectado, dados e inteligência artificial. Vamos supor que vocês têm um projeto nessa área, a gente vai conversar com vocês, a gente vai entender qual que é a natureza do projeto, validar se os critérios são todos aceitos, validar se a sua empresa tem um registro válido para poder receber esse recurso, e a gente faz todo o trâmite no sistema e esse projeto já está pré-aprovado. Como que funciona? Então, a gente vai lá, um exemplo ali, a gente tem as despesas não elegíveis, então vai ter coisas que essas linhas de fomento não vão pagar, então vamos colocar ali R$100 mil que não for pago, certo? E a gente tem um projeto lá de despesas elegíveis, a gente colocou com valores maiores para fazer a conta mais fácil, mas tem de todos os valores, tem de 600, 300, todos os valores, tá? Despesas elegíveis de R$3 milhões. Então, a Embrapi vai pagar 1 milhão e o cliente vai pagar uma outra parte. A gente tenta chegar perto de um terço do valor do projeto. Então, o cliente, no caso, vocês pagariam lá 2 milhões num projeto de 3 milhões, 1 milhão seria pago pela Embrapi, né? E esses outros 1 milhão pago pela Embrapi e os 2 milhões pagos pelo cliente. Existem modelos que a gente consegue chegar a até 50% do valor pago pela Embrapi. Então, significa o quê? Você, uma empresa, junta com uma startup, com uma outra empresa, um conglomerado de empresas consegue chegar a 50% do valor do projeto, e aí você só vai pagar 50% do projeto. Os outros 50% vem dessa fonte do governo e você não precisa pagar essa fonte do governo, né? Não é um empréstimo, não é um financiamento, é um fundo perdido, tá? Um outro modelo é a gente trabalhando com startups, né? Então a gente tem lá falando de novo, né? R$100 mil a gente não consegue, a gente tem que pagar isso com dinheiro mesmo, né? As despesas elegíveis seriam 3 milhões e a Embrapi pagaria 1 milhão. O Sebrae paga, em nome da startup, 200 mil. Então, se a gente for para pensar, a gente está reduzindo ali, a startup pagaria 85 mil, então a gente reduz o valor do investimento da empresa especificamente. Né? Então, a gente tem conta com 200 do Sebrae, 1 milhão da Embrapi e essa outra parte da empresa de vocês, certo?
de novo, né? O César pode fazer isso? Pode fazer os projetos, mas não existem só o César, né? Aqui eu estou falando como em nome da inovação, né? Não vou falar aqui só puxar sardinha para o César, ainda que eu seja do César, mas existem outras unidades como o Eldorado, o Atlântico em Fortaleza, que vocês falaram que tem uma unidade em Fortaleza, tem o Atlântico em Fortaleza que também trabalha, existe a USP aqui do outro lado da Marginal, que também tem um centro de inovação que pode trabalhar com projetos com vocês. Então, quando a gente fala de Embrapi, são esses centros de inovação recebendo dinheiro para desenvolver projetos para as empresas, certo? Lembrando que todo esse dinheiro ele é auditado pelo Tribunal de Contas, não é uma coisa que a gente faz o acompanhamento com vocês, os relatórios de entregas, né, e o acompanhamento do projeto, com as macro entregas do projeto, para poder avaliar se o projeto realmente está sendo executado. No final, quem faz toda essa prestação de contas é o ICT, no caso o César ou qualquer um outro, a gente faz essa prestação de contas e o Tribunal de Contas da União vai acompanhar esse projeto, no sentido de acompanhar financeiramente, né? Existe o governo vai saber do seu projeto? Ele vai saber um título público e uma descrição pública. Existe uma auditoria da Embrapi, claro que existe uma auditoria em cima do detalhe do projeto, mas existem NDAs que fazem com que continue o sigilo desse projeto, certo? Então, o que vai ser publicado nos órgãos oficiais, como no caso TCU, bom no relatório, é um título público, uma descrição pública, que é uma coisa muito mais genérica, para que seu concorrente não tenha acesso ao seu projeto, certo? E aí, esse time da Embrapi que faz as validações, eles têm uns NDAs gigantescos assinados para que a gente garanta a segurança da informação dos projetos de vocês. Então, é super seguro, super funciona, são vários anos que a unidade do Embrapi, a gente renovou o contrato agora, pedimos mais 20 milhões de reais para fazer projetos com as empresas, tá? E aí existe aqui um projeto com o BNDES também, que aí o valor com o projeto com o BNDES, existem umas características específicas, a gente tem que ter algumas entregas, mas também é pré-aprovado. Claro, com projetos muito grandes, a gente faz uma validação interna só para poder ver se tem verba disponível. A gente consegue consultar isso lá no César. As outras unidades em Embrapi também conseguem consultar isso. Então, você está falando que, vamos supor que ele falou, né, que ele é de sustentabilidade, de ESG, pensando numa unidade de Embrapi que trabalha com lixo, eles também vão atender um projeto, certo? Então, minha visão aqui é tentar trazer para vocês que existem linhas de fomento de vários lugares, de várias tecnologias para poder atender as empresas. Então, aqui nesse exemplo, a gente traz como uma parceria que paga 50% do projeto, onde tem a parte das despesas não elegíveis, que não são pagas, então a empresa vai ter que pagar, mas se você contar aqui, o Embrapi, por meio do BNDES, vai pagar metade do projeto, 50% do valor do projeto. Então, a gente está falando de um projeto de 3 milhões, vai custar 1,5 milhão, né? Então, de novo, qual é o processo? É contratar uma dessas unidades, ou a gente, ou qualquer uma outra, discutir o projeto, então vocês idealmente assinem um NDA com a unidade, né? Para poder você ter o sigilo do projeto, ela pode fazer essa conversa com mais de uma unidade. Então, fala com o César, fala com o Atlântico, fala com o Eldorado, que fica aqui em Campinas, fala com o CPQD, discute o projeto, né? Você discute com cada um deles, assina o NDA com cada uma deles, porque a gente tem que você tem que garantir o sigilo do projeto de vocês, e aí cada um vai fazer uma proposta para você. E você vai escolher qual proposta você quer trabalhar, e aí eles vão fazer toda a parte burocrática para receber o funding da Embrapi, certo? Então, a minha ideia aqui é pensar como fora da caixa, certo? Tipo, não, falo do César, claro, eu trabalho lá, mas existem outras empresas que fazem a mesma coisa. No site da Embrapi, existem todas as unidades que são cadastradas, com os telefones de contatos e as áreas que elas atuam. Então, vai ter a área do lixo, vai ter a área de circuitos integrados, chips. Então, tem várias unidades trabalhando com várias tecnologias. Aqui a gente trouxe um exemplo da Embrapi para, não sei se tem alguma empresa do setor automobilístico, mas a gente também poderia chegar até 50% do valor do projeto com o setor automobilístico. O governo está investindo muito em empresas do setor automobilístico. Não pensem em montadoras, pensem se a sua empresa oferece um serviço para a cadeia automotiva, você pode ser beneficiado desse projeto, certo? Então, pensando, sei lá, tem uma fábrica de banco, mobilidade, tem uma fábrica de banco de carro, tecido para banco de carro. Eu tô indo bem além, né? Tenho uma empresa de logística, tem uma empresa de aluguel de carros. Elas podem ser beneficiadas desses programas de inovação chamado Mover, que é o antigo Rota 2030. Tá? Posso fazer só um parênteses? Claro. Aqui em São Paulo, a gente fica ali no Learning Village, que até acho que esqueci de falar na hora de apresentar o César, né? Que é aqui na Vila Madalena. E a gente está criando agora um hub de mobilidade. Então, caso alguém tenha interesse, também pode falar com a gente para fazer parte desse hub.
E aí a gente vai criar vários eventos, criar parcerias, colocar as pessoas umas em contato com as outras. A Citroën está aqui com vocês? Não. Não tá. Vamos trazer a Citroën para cá e para o César. Certo? Vamos buscar eles. Acho que é uma boa pedida. E aqui eu trouxe um exemplo especificamente de mobilidade urbana, mas a Finep, né, ela abriu uma série de editais de linhas de fomento, tá? É importante falar que eu trouxe automotivo, mas tem várias linhas, várias temáticas, várias mesmo. A ideia da Finep, esse da Finep é um pouco diferente da Embrapi. Lembra que a Embrapi eu comentei com vocês que esse dinheiro vai para esse centro de pesquisa, desenvolver a pesquisa para vocês. Já a Finep, não. A Finep, esse dinheiro, ele vai para a empresa. Então, a sua empresa precisa fazer um projeto de inovação que tem a ver com alguma dessas linhas de pesquisa, você pode submeter um projeto para a Finep avaliar, aí esse precisa de uma aprovação, a Finep faz uma avaliação, mas esse dinheiro vai para a sua empresa. E a sua empresa, você pode pagar a sua mão de obra e também toda a parte do projeto interno com vocês. Como que o César entra nesse projeto, ou como um outro ICT vai entrar nesse projeto? Ele entra como um serviço terceiro. Ele vai ser contratado para fazer uma parte do projeto. Então, um exemplo. A gente foi em julho, a gente foi na Marco Polo. A Marco Polo, que é uma empresa que faz ônibus, certo? Eles desenvolveram uma parte da indústria deles com dinheiro da Finep, mas agora, por exemplo, eles vão submeter um novo projeto para a Finep, onde o César vai ser uma das empresas que vai desenvolver uma parte de inteligência artificial, por exemplo. Então, o que acontece? Você vai receber o dinheiro para poder pagar, no caso, a Marco Polo vai receber o dinheiro para pagar os colaboradores que vão atuar naquele projeto. Então, alguns colaboradores já estão na Marco Polo, outros que eles vão contratar para aquele projeto especificamente. Então, você tem caixa para pagar o projeto, caixa para fazer a obra civil dentro da sua empresa, caixa para comprar equipamento para fazer o projeto e contratar a empresa terceira para poder fazer algum tipo de tecnologia específica, seja o César ou uma outra empresa, tá? A contrapartida, geralmente, dos projetos da Finep chega entre 40% e 50%, certo? Os editais são todos abertos, então, se entrar no site da Finep, vai ter várias linhas de trabalho. E aí, idealmente, quando você trabalha com uma empresa do Nordeste, como nós somos, uma ICT do Nordeste, você consegue pontuar mais, porque a ideia é desenvolver o Norte e Nordeste, né? Então, a gente consegue... O edital, ele os critérios de avaliação, quando você tem um ICT do Norte e Nordeste, você pontua um pouco mais. Então, trabalhar com o César vai ter... A gente vai fazer uma proposta de trabalho para vocês, ou qualquer outro ICT, de novo, vou fazer a propaganda do meu colega lá do Atlântico, que está em Fortaleza, vai fazer uma proposta de trabalho e vocês vão receber esse dinheiro da Finep e pagar pelas entregas e acompanhamento do projeto, tá? É muito bom isso, porque você consegue gerar caixa para poder trabalhar com projeto de inovação sem precisar mexer no seu caixa. Você continua com seus projetos estratégicos lá e você consegue fazer alguma linha específica ou trazer um projeto estratégico para alguma linha específica, certo? Acho que a ideia aqui era trazer um pouquinho sobre esses modelos que vocês precisarem. A gente está correndo um pouquinho por causa do tempo de vocês, mas se vocês precisarem, a gente pode marcar calls individuais para poder trabalhar e falar sobre algum tema que vocês precisem. A gente pode marcar zero compromisso, assim, só para vocês explicarem, a gente vai... Por exemplo, teve um projeto da Renault, por exemplo, a gente não é nossa área de negócio, a gente trabalhou com eles para falar o edital, a gente viu que não é a nossa praia. Vou indicar alguém para poder te ajudar com o projeto, né? A ideia aqui não é abraçar o mundo com as pernas, é conseguir fazer coisas que a gente consiga entregar com qualidade e vocês tenham o produto ou o projeto entregue de verdade, certo? Bom, acho que é isso. Queria agradecer o tempo de vocês. Desculpa, a gente atrasou um pouquinho aí, uns 15 minutinhos. Tem os nossos contatos. A gente vai deixar a apresentação com vocês. Se vocês precisarem de qualquer... eu precisava que vocês apresentassem esse material, alguma coisa específica para um diretor da minha empresa, para uma equipe da minha empresa, a gente está à disposição de vocês. A gente pode fazer esse específico para a sua empresa e trazer um foco direcionado para a sua empresa. A minha empresa é química. Então, vamos trazer coisas para formato químico, né? Então, a gente tem um grupo lá no César de computação quântica que faz uma pesquisa qual o melhor antibiótico dá para um paciente. Então, a gente pega dados de pacientes, de bactérias, e entende com um computador quântico, que demoraria anos para processar, qual seria o melhor antibiótico para esse tipo de doença, ou uma nova doença que vai trabalhar. A gente tem uma linha de pesquisa disso lá também. Então, para poder entender que a gente abre um leque aí de muitas oportunidades, de muitos tipos de projetos. Certo? Muito obrigada. A gente descobriu todo um potencial que veio de Recife, do Nordeste, que eu pessoalmente desconhecia
assim, sabia do Porto Digital, mas não sabia de toda todo o seu escopo. E o César, eu conheci hoje, realmente fiquei impressionada. Eu vejo que vocês, né, conectam muito a inovação com o impacto social. E isso realmente, a gente viu exemplos impactantes de alguns projetos de vocês que melhoraram, né, a vida de muitas pessoas localmente. Isso é realmente muito motivador, né, para a gente. Como Câmara Francesa, eu gostaria, assim, que as nossas empresas pudessem trabalhar mais com vocês. E muito obrigada também por trazer essa visibilidade de todas as linhas de fomento, financiamento que existem, porque é muito mais do que, às vezes, a gente imagina, né? Sim. Nossa ideia agora é conectar com a Europa, certo? Uhum. Vamos trabalhar aí, Sim. vamos conversar em outras reuniões, aí pra A gente gente ver pode como tentar fazer buscar uma fundos ponte. franceses e tudo mais, Com certeza. certo? Super obrigada também para a comissão, para o Sandro, para o Márcio, que trouxeram vocês para cá. Então é isso. Vocês também pela participação, pessoal online, pessoal presencial, né? Eu acho que a ideia foi essa, né? De saber que, às vezes, no dia da nossa empresa, a gente tem vários desafios e várias metas, né? A gente poder confiar com um canal, um parceiro, que a gente possa trazer ideias, porque depois a gente vai pensar, isso aqui é um treinamento, isso aqui é um projeto, isso aqui é algo tecnológico, e que possa estar linkando isso, né? De trazer essa ideia, ver a melhor forma de resolver, e aí depois como é que a gente viabiliza economicamente, como é que a gente faz o projeto de forma sustentável, de forma abrangente, de forma inclusiva, né? Então a ideia é ter esse bate-papo, né? E poder contar. Queria agradecer vocês, queria agradecer também o pessoal do César aqui, veio com a gente aqui em São Paulo, o pessoal aí do Porto Digital e do César Recife também. Queria agradecer pelo tempo e atenção de vocês. A gente que agradece. Obrigado, gente. Satisfação. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.